E aí, tudo bem? Estamos nós de novo aqui com mais uma aula do nosso curso Lógica de Programação. Essa é a segunda aula e hoje nós vamos falar sobre a lógica aplicada à computação. Então não se esquece já de assinar a chamada dessa aula dando like nesse vídeo e vamos lá ver o que a lógica tem a ver mesmo realmente com computação. Nós como programadores então precisamos entender a lógica como ciência. E eu vou ler para você aqui 4 conceitos de lógica. O que é lógica? Lógica trata da correção do pensamento como técnica, ela nos ensina a usar corretamente as leis do pensamento. Outra definição diz que a lógica é a arte de pensar corretamente. E já que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio, a lógica estuda a correção do raciocínio. A lógica tem em vista a ordem da razão, uma vez que a razão pode funcionar desordenadamente e a lógica ensina a colocar em ordem o pensamento. E por último, a lógica é uma ciência exata que estuda o raciocínio. Então, para podermos representar bem o uso da lógica no nosso dia a dia para resolver problemas, nós podemos tomar como exemplo o uso de sequências lógicas. O que seriam essas sequências lógicas? Seriam padrões de comportamento, seriam coisas que nós fazemos já no dia a dia de forma natural, de forma ordenada e lógica. Mas então o que seria isso? Seria uma sequência de passos que devem ser tomados para que um objetivo seja alcançado de forma lógica, de forma ordenada. Por exemplo, se eu quero tomar um copo d'água, eu estou aqui na minha casa agora, eu vou levantar da cadeira onde eu estou sentado, vou andar até a cozinha, pegar um copo, vou me dirigir até a torneira, colocar o copo embaixo da torneira e abri-la para que a água caia. No momento que tiver com a quantidade de água suficiente que eu quero, eu vou fechar a torneira e aí eu vou levar o copo até a minha boca e vou tomar. Essa é a sequência lógica de passos a serem executados para que essa função, para que essa atividade, tomar água, para mim agora, aqui na minha realidade, possa ser cumprida. Mas a verdade é que se eu falasse assim, não, eu preciso tomar água, então eu vou sair daqui e eu vou pegar o meu carro e vou levar ele lá na esquina, longe de casa, tirar da garagem, e aí eu vou voltar a pé e vou fazer tudo isso que eu falei. Essa não é uma sequência lógica. Você concorda comigo que isso não é normal? Então, resumindo todos esses conceitos que eu te falei, basicamente está dizendo que o raciocínio lógico, a lógica, nos faz pensar da maneira racional, da maneira mais comum, da maneira mais óbvia de resolver um problema. A gente vai tentar resolver o problema sem ficar inventando moda. Sabe aquela história de ficar inventando moda, de ficar inventando a roda que já foi inventada? Então, a verdade não é que você vai ter que em várias situações você vai ter que simplesmente fazer a tarefa da forma otimizada, da melhor maneira possível. Mas mais do que isso, você precisa também usar a lógica para compreender quais são as situações que podem vir a surgir durante essa execução dessa atividade. Porque eu passei um exemplo, acabei de passar um exemplo aqui para vocês sobre tomar um copo d'água. Mas e se de repente eu chegasse lá na cozinha e não tivesse nenhum copo limpo? Eu não poderia fazer a sequência de atividades exatamente como eu falei. Ela iria quebrar, né, essa ordem, porque eu não ia poder tomar água. Eu ia ter que, antes disso, lavar um copo. Ou eu ia ter que pegar outra coisa para tomar uma água, mas eu ia ter que ter um desvio, eu ia ter que ter um tratamento específico para isso. Então, são situações que enquanto programadores, enquanto criadores de sistemas e de programas, nós precisamos entender e começar já desde o começo para não ter problema no futuro pensar. Para isso, quando nós formos escrever os algoritmos, vocês vão ver, nós vamos ver nos próximos vídeos que existem funções específicas para nós tratar determinadas situações. Mas nós precisamos pensar nessas situações antes, porque são várias tarefas, várias coisas que nós vamos precisar fazer. E nessas tarefas existe o caminho normal, o caminho tradicional, que é o caminho que dá certo. E a nossa tendência, a mente nossa tende a pensar que sempre vai dar certo. Então talvez você escreva um algoritmo, escreva um código, e aí de repente
você coloca, você quando terminou de escrever esse código, você fala assim, não, tá pronto, beleza. Aí, se você não cuida dessas coisas, quando você transforma isso num programa e começa a entregar para as pessoas usarem, você vai perceber que vão começar a surgir situações e problemas que você não previu e você vai ter que corrigir depois. Então, isso vai dar uma dor de cabeça muito grande e é melhor que você preveja isso antes e já coloque como uma tratativa no teu algoritmo. Por exemplo, a pessoa precisa informar a data de nascimento dela. E se ela coloca lá no dia, ela coloca o número 45, por exemplo, o que o teu programa vai fazer? O que o teu algoritmo vai fazer? Que tratativa que vai ter? Existe uma série de situações, não só de entrada de dados, não só de coisas que o usuário pode informar para o computador de forma errada, como situações onde talvez resultados de cálculos que o computador faz possam variar. Nós precisamos pensar nessas variações, nós precisamos pensar nessas tratativas que precisam ser feitas para que o nosso código seja escrito com qualidade, para que o nosso programa tenha a qualidade esperada, já logo quando nós começamos. E para isso nós precisamos muito do nosso raciocínio lógico, porque nós precisamos tirar da nossa cabeça, e não inventar, mas pensar nas possibilidades que existem. Colocar justamente o nosso cérebro para pensar, usar o nosso raciocínio lógico para que nós possamos abstrair todas as situações adversas que podem vir a acontecer no nosso programa. Então, se você tem um bom raciocínio lógico, ótimo. Você precisa, mesmo tendo esse bom raciocínio lógico, exercitar ele para melhorar ele a cada vez mais. Vão ter situações, é evidente, que conforme você vai trabalhando, conforme você vai criando códigos, você vai aprendendo também com a experiência, né, de desenvolvimento e você vai melhorando isso. Agora, se você fala assim, não, eu tenho dificuldade, eu não sei, eu não consigo fazer, eu tenho dificuldade de abstrair o problema, de entender algo, aí eu tenho uma solução para você. Eu tenho uma solução para você que é a solução de você fazer vários exercícios de raciocínio lógico, resolver, colocar o teu cérebro, colocar a tua cabeça para pensar, porque é isso que vai fazer diferença, é isso que você vai conseguir melhorar, é dessa forma que você vai conseguir melhorar o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. E isso vai te ajudar muito na hora que você estiver desenvolvendo um programa, desenvolvendo um algoritmo. E aí, quando nós falamos da lógica aplicada à computação, nós precisamos entender que quando nós vamos desenvolver o nosso raciocínio lógico, nós precisamos escrever isso, nós precisamos colocar isso em algum lugar, colocar isso no papel. Nós precisamos algoritmizar a lógica, ou seja, colocar todas as nossas ideias, todos os nossos pensamentos a respeito daquela resolução daquele problema em uma sequência lógica. Eu não sei se você lembra, se você assistiu, se você não assistiu, volta lá na primeira aula desse curso, eu falei sobre o que é algoritmo. Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos a serem executadas para uma determinada tarefa ser cumprida. Então, quando você tem um problema, nós temos uma coisa que precisa ser resolvida, aí nós usamos o nosso raciocínio lógico para pensar a respeito da resolução desse problema, como nós vamos fazer, e aí nós precisamos ordenar esses pensamentos. E para ordenar esses pensamentos, nós vamos escrever de forma lógica, de forma racional, passo a passo, o que precisa ser feito para que essa atividade possa ser resolvida. Quando nós elaboramos um algoritmo, nós precisamos definir de forma clara e objetiva quais são os passos que ele deve executar. Esses passos são passos que precisam ser executados de forma sequencial e finita, de tal maneira que o estado final da situação seja diferente do estado inicial. Então você tem um início onde uma situação está ali, talvez, por exemplo, o usuário do teu algoritmo, do teu programa, ele não sabe qual é a área de uma sala, por exemplo. Então, você vai escrever um algoritmo de como calcular a área dessa sala, desse espaço. Aí, a situação inicial desse algoritmo, dessa situação, é que ele não sabe a área. Então, você vai escrever um algoritmo que vai abstrair esse problema, vai ter que ver lá o que você precisa pedir para o teu usuário de informações para que o programa consiga calcular essa área.
Então você vai precisar também saber calcular essa área. Se você não sabe, você pode pesquisar isso, não tem problema. E você precisa criar uma sequência de passos que, quando chegar no final desse algoritmo, como ele tem um fim, não só a situação precisa estar diferente do começo, ou seja, ele não sabia a área, agora ele precisa saber. Como ele precisa saber da maneira correta, o resultado certo desse cálculo, e ele precisa saber da forma mais rápida possível, da forma mais objetiva possível. Por exemplo, não faz sentido eu fazer um algoritmo que peça para a pessoa informar todos os dados que precisa e informar também, por exemplo, informar a fórmula que precisa ser feita. Existem certas situações que você vai ter que abstrair e deixar já dentro do teu programa. Existem muitas coisas também que não vêm ao caso. Por exemplo, saber a cor das paredes, saber uma série de outras informações aleatórias que talvez você vai pedir ali para o usuário, vai pedir para a pessoa e não tem nada a ver com aquilo que ela quer resolver na hora. Claro, eu estou fazendo um exemplo aqui que parece até meio esdrúxulo, mas o que acontece? Eu já vi, em todos os meus anos de experiência com sistemas, já trabalhei em várias empresas, e eu já vi muito sistema que fica perguntando para o usuário coisas óbvias. Por exemplo, você clica num botão para mandar imprimir, aí abre uma janela confirmando, você deseja realmente imprimir? Aí tem a opção sim e não. Aí você clica em sim, aí abre mais uma janela ainda antes de imprimir. Ou seja, desnecessário, porque se não vai imprimir direto, não tem por que perguntar se quer abrir a janela ou não. Se eu cliquei lá errado, eu posso fechar simplesmente a janela, entende? Então, são situações que no sistema, se ele não é bem pensado por quem está desenvolvendo, o usuário acaba sofrendo, o usuário que vai utilizar aquele programa depois acaba tendo dificuldades. Então, que nós possamos aprender a escrever esses algoritmos da melhor forma possível, porque é a base. Se você aprender bem agora, e por isso eu te convido a assistir todas as aulas desse curso, para que você aprenda muito bem. Volte, assista novamente. Se você tiver dúvidas, eu quero te falar, escreva aqui nos comentários. Escreva aqui porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. E eu vou responder publicamente ali para que todos possam aprender. O meu objetivo aqui é que você saia desse curso sabendo lógica de programação. E aí, quando nós falamos de algoritmo, nós podemos pensar, mas para que um algoritmo, né? Em primeiro lugar, o algoritmo tem a função de facilitar a criação de programas. Se você pensa antes e cria o algoritmo, escreve ele, a maneira como você vai fazer o programa, depois você só precisa transformar esse algoritmo em um programa, fica muito mais fácil. Um dos objetivos também do algoritmo é facilitar o entendimento. No algoritmo, principalmente, e mesmo quando você for fazer um programa depois, não economize nos comentários, onde você pode escrever o que cada função, por que cada função existe nesse algoritmo, o que você pensou ali, porque se não passa um tempo, nem você não vai conseguir entender, quem dirá outras pessoas que forem ler esse algoritmo, esse programa. Ele é utilizado também para facilitar a manutenção de programas. Se você tem esse algoritmo, se você tem esse planejamento que você fez, você sabe, acaba ficando como uma forma de documentação do que você fez. Então fica mais fácil de outra pessoa poder dar manutenção nesse programa no futuro ou até mesmo você. Porque passando o tempo a gente acaba esquecendo e não se lembra mais do que escreveu, do que fez. Isso já aconteceu em situações que eu acompanhei, que eu vi. Então nós precisamos fazer de uma maneira que nós possamos entender isso da melhor forma. E a partir da próxima aula nós vamos falar os conceitos básicos que compõem um algoritmo. Do que o algoritmo é feito? Quais são as estruturas que nós temos para escrever um algoritmo? Então, se você já ficou curioso, não esqueça de ativar aqui as notificações, se inscrever no canal, porque quando eu lançar essa aula, você vai receber ela e você vai poder ter acesso a essa informação. E não só essa, tem tanta coisa que eu tenho postado aqui no canal a respeito de aprender programação e eu não quero que você perca nada disso. Então não esquece de ativar as notificações, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com todas as pessoas que você tem acesso, que você tem contato, que estão aprendendo a programação, essa aula, esse curso. Aproveita, se você ficou com alguma dúvida, eu quero te falar, escreve aqui nos comentários, coloca aí, eu não entendi o que é aquilo, ou eu entendi tal coisa que foi falada, será que é assim mesmo como eu entendi, não é? Se você ficou com alguma dúvida, não
deixa de escrever nos comentários, tá bom? Então por hoje é isso, por essa aula seria isso e até a próxima aula. Valeu, um abraço!